Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast do Centro Sabiá. Se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente, compartilha com os amigos nas redes sociais. Olha, hoje eu não vou pedir para você seguir a gente, porque eu tenho certeza que você já está seguindo. Hoje eu venho aqui falar sobre o jornal Dois Dedos de Prosa, nosso boletim trimestral sobre agroecologia e as atividades do Centro Sabiá. Já saiu a edição de número 107. O DDP 107 traz a discussão do mês da alimentação, esse mês que estamos chegando ao fim, para a gente seguir com o nosso debate de agroecologia e comida de verdade. Será que a agroecologia é o caminho para combater a fome? Territórios agroecológicos em Pernambuco apresentam propostas pela agroecologia e tem políticas públicas novas vindo para essa agroecologia. Tudo isso e muito mais você se informa nessa edição do DDP. Além disso, nessa edição, você acompanha informações sobre o processo de incidência política que a gente está realizando em Pernambuco, a volta do programa das cisternas, relação do plástico com o consumo consciente, é muita coisa e tudo fácil de achar. Acesse o Dois Dedos de Prosa gratuitamente no nosso site. Acesse aí www.centrosabiá.org.br. Vou repetir, www.centrosabiá.org.br. Acesse o DDP e se informe. Hoje falamos sobre as mãos que alimentam o país. Chegamos ao fim do mês de outubro, um mês totalmente dedicado à agroecologia, alimentação de qualidade, sem veneno, um mês dedicado ao combate à fome, afinal, é o mês da alimentação. E depois da gente discutir tanto sobre políticas públicas, sobre a volta da fome, o desafio de vencer a insegurança alimentar e até sobre como as mudanças climáticas afetam nossa comida, resta falar sobre as mãos que alimentam o Brasil. Sim, estamos falando deles que produzem 70% da comida que chega em nossas mesas. Deles e delas que garantem o alimento de qualidade, que são a primeira linha do combate à fome no campo e na cidade. Falamos da agricultura familiar. Mas o que é isso mesmo? É isso que vamos discutir. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos Nicleia Nogueira. Nicleia é assistente social pelo Centro Sabiá, trabalhando com assessoria de agricultores e agricultoras jovens e associações comunitárias no sertão do Pajeú. Nicleia, bem-vinda ao programa. E olha, Nicleia, já de cara eu te pergunto, o que é essa agricultura familiar? Por que a gente diz que ela alimenta o Brasil? Vamos lá, João, falar dessa temática que corre pelas nossas veias. Nós que estamos aí diariamente no campo, trabalhando com os agricultores e agricultoras familiares. A agricultura familiar é uma modalidade de agricultura na qual o grupo familiar representa mais da metade da mão de obra que trabalha na propriedade. A gestão do estabelecimento também é realizada por essa família. Essa agricultura ela é praticada em pequenas propriedades com dimensões entre 1 e 4 módulos fiscais. Vale destacar também que a agricultura familiar ela está presente em todos os biomas, brasileiros, que são 5. E quando você pergunta, João, é essa agricultura que alimenta o Brasil? E eu confirmo a você que sim, porque 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são da agricultura familiar. E 70% dos alimentos consumidos no Brasil são dessa mesma agricultura familiar. Então aí está a confirmação que é da agricultura familiar que o povo brasileiro se alimenta.
E mesmo sendo uma forma antiga de viver, de produzir, a gente sabe que muitos dos incentivos de produção não vão para essas mãos, né? Vai para o agronegócio, para as grandes empresas rurais. Dá para dizer que a agricultura familiar faz uma resistência a esse mercado do veneno, Nicleia? Resistência como? Como assim? Com certeza, a agricultura familiar se afasta cada vez mais desse modelo do agro, que para muitos é pop, é tudo, mas na verdade nós sabemos que não é bem assim. E por isso que eu acredito que a agricultura ela se fortalece cada vez mais, porque tem técnicas diferentes, né? Técnicas de manejo de solo, que reduz o impacto no meio ambiente, contribuindo para a preservação da biodiversidade. Tem a questão da conservação das sementes crioulas. Então, assim, a agricultura familiar se preocupa com o todo, não é? Além de trabalharmos com pequenas propriedades, mas tem o cuidado que vai para além da conservação do solo, do cuidado com a água, com a alimentação saudável. Então, assim, são várias questões que nos mostram, né, que a agricultura familiar é totalmente, né, diferente e vai contra esse modelo de agricultura do agro. Mas é importante dizer, por mais que seja a agricultura familiar quem alimenta o Brasil, infelizmente, por conta de um mercado que é tão dominante, alguns agricultores produzem com veneno. Nicleia, por que, mesmo sendo tão danoso, agricultoras ainda mexem com esses venenos, com pesticidas ou com os agrotóxicos? João, eu acredito que aí tem dois fatores. Um primeiro seja talvez pela praticidade. Quem usa, né, o agrotóxico vai pensar, se eu compro um veneno ali, eu vou matar aquele mato, vai ser mais rápido. Para eliminar pragas, né, das plantações, é uma coisa que é mais rápido também. Talvez esse seja um dos pensamentos, né? E uma outra questão que eu acredito que seja pela falta de conhecimento e de informação, que muitas vezes as pessoas não sabem o quanto que é perigoso e é nocivo para a saúde, para o solo e para tudo que está no nosso entorno, né? O uso do veneno. E o pior é que essas consequências, né, do uso do agrotóxico não é uma coisa que você vai usar hoje e vai aparecer amanhã, né? São questões que, assim, o tempo é que vai trazer essas doenças, né? O tempo é que vai estar ali danificando seu solo e com o tempo você vai ver que vai reduzir a fertilidade da sua produção, que o solo também vai diminuir a biodiversidade, vai ocasionar acidez e tem entre tantas outras questões, né, que acontecem. Então termina que aí os agricultores usam e muitos usam sabendo que não é ideal, nem que é legal, mas que talvez seja mais rápido, e outros por essa questão de não conhecer mesmo. Mas tem saída para esse veneno também, né, Nicleia? A agroecologia. Nicleia, que agroecologia é essa que a gente tanto fala por aqui? Ela transforma essa agricultura familiar também? Com certeza, João. A agroecologia transforma, sim, a agricultura familiar, porque a agroecologia tem essa abordagem que busca desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos e energéticos externos, né? Então, assim, a ideia da agroecologia, primeiramente, é fortalecer o núcleo familiar, envolver o jovem, reconhecer o trabalho que a mulher faz na propriedade, mas para além disso, tem as práticas que são realizadas nas propriedades, né? Que vai aí a questão de cobertura de solo, de adubação verde, proteção contra os ventos, rotação de culturas e uma outra questão também que é buscar sempre usar espécies e variedades adaptadas às condições locais de cada solo e clima. Então, assim, tem a questão da comercialização na comunidade. Então, tudo isso fortalece, sim, a agricultura familiar. Você, inclusive, nesse trabalho de assessoria junto com o Centro Sabiá, tem experiência dessa transição agroecológica que muitos agricultoras fazem, né? O que você vê mudar na produção, na vida, na forma de agricultar, Nicleia?
Tenho sim, com certeza. Tenho grandes exemplos de famílias que antes trabalhavam de maneira convencional e que passaram, né, por essa transição e hoje trabalham de maneira agroecológica. Não é fácil. É difícil porque, de início, algumas famílias não acreditam, outras criticam, mas com o passar do tempo, que vão vendo os resultados com os próprios olhos, né? Então, assim, termina que vê que a agroecologia é o caminho mesmo. E só dando exemplo de famílias que quando a gente chega para fazer um planejamento de uma propriedade e a gente vai mostrando ali a importância de cada cultura, seja uma planta nativa, seja uma adubadeira, né? E vai mostrando ali a pessoa, mas eu não vou querer essa planta aqui não, no meu agroecossistema, mas quando a gente vai explicando, vai falando, né? A importância que tem aquela árvore ali, então a família já começa a pensar diferente. E assim, e esses são bons resultados da nossa assessoria, que a gente vê que realmente as famílias conseguem sim fazer essa mudança. Conseguem fazer essa mudança e depois que entra nesse caminho, não volta mais. Marivaldo Severino da Silva, lá do assentamento Jundiá de Cima, em Tamandaré, compartilha também a sua experiência com agroecologia. E aí, seu Marivaldo, faz bem mesmo trabalhar com agroecologia? A feira agroecológica fez no meu trabalho muitas coisas de melhora, né? Porque hoje nós tanto traz a saúde para a cidade, para nós vender aqui na feira, que nem nós temos a saúde dentro da nossa própria casa. Porque o alimento que nós planta, tudo com agroecologia, aquilo ali serve de exemplo para cada um. Não é só para mim, é para todos, viu? Porque desse tempo que eu conheci esse projeto, tem mudado minha vida 100 por minuto. Porque cada dia mais nós temos visto a diferença daquele que planta, daquele que serve e daquele que não serve. Viu? Eu agradeço muito a Deus ter conhecido esse programa, esse projeto, tá dentro dele. Viu? Eu e minha família, minha esposa, minha filha, viu? Todos meus filhos, estamos juntos e quero continuar cada dia mais junto. Aprender cada dia mais do que tem os técnicos passados para a gente e botar em prática, porque não só é você aprender e esquecer, é você aprender e botar em prática. Eu agradeço muito a Deus. São as mãos que alimentam o nosso país. É necessário agora uma retomada de políticas públicas para que as mãos que nos alimentam também sejam alimentadas. Olha, a gente faz uma pausa agora, tá? Mas fica aí que o nosso programa volta já com mais conversas sobre as mãos que alimentam. Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador a partir de R$30, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia. Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos,
e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes, salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Nicleia Nogueira, ela é assistente social aqui no Sabiá. Hoje nosso assunto são as mãos que alimentam o país. Nicleia, então para quem faz agricultura familiar e está nos ouvindo, mas trabalha com veneno, usa esses agrotóxicos, tem como mudar? Como que a gente para de usar veneno? Tem sim. E o primeiro passo é a família querer. E o segundo, conhecer as práticas agroecológicas. Precisa conhecer os defensivos naturais, as práticas de consórcio de culturas, porque existe meio para tudo. Na agroecologia, a gente vai encontrar soluções para controle de erosão, para controle de pragas. Então, assim, se você segue no caminho da agroecologia, com certeza você não vai querer mais ver agrotóxico. Os dados não mentem, né? É a agricultura familiar que alimenta todo o país. Nicleia, quando a gente pensa no combate à fome, que o Brasil, infelizmente, voltou a lutar contra, que papel tem essa agricultura de base agroecológica? É triste essa informação e principalmente quando você olha para um país como o Brasil, que é rico nessa questão da produção de alimentos. E você vê que ainda existem muitas famílias em questões de vulnerabilidade, famílias que passam fome. E quando você falou aí dessa questão de números, quando a gente olha, o Brasil hoje ocupa uma extensão de área de 80,9 milhões de hectares. Isso representa 23% da área total de estabelecimentos agropecuários brasileiros. Esse é um dado segundo o levantamento do Censo Agropecuário, que foi realizado em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o país. E que a gente vê que o país produz tudo isso e que, mesmo assim, ainda existem muitas pessoas aí que passam fome. Mas também, quando a gente olha para esses números, dá para ver o quanto que a agricultura familiar é potente e que tem um papel muito importante de produzir alimentos diversos e saudáveis, que vai para além da alimentação do campo, mas também da cidade. É verdade, são mãos que alimentam campo, cidade e alimentam o Brasil. Inclusive, temos mais um depoimento para a gente ouvir aqui de uma agricultora que trabalha sem veneno na produção da sua comida, que alimenta tanto sua casa quanto as vendas que ela faz em feiras agroecológicas. Noemi, que diferença é essa de trabalhar sem veneno? A diferença da feira agroecológica no meu trabalho é porque eu tenho orgulho de eu vender coisa de qualidade, de saúde, sem veneno. Então, para mim é muito importante. E também a comida que eu como da minha própria horta é muito importante. Me incentivou a viver e a criar meus filhos de boa qualidade. É comida sem veneno para comer e para vender. Importante demais isso, Noemi. Obrigado por compartilhar com a gente. É por tantas discussões que a gente teve aqui que precisamos fortalecer, lutar pelo campo, pelas mãos que alimentam o Brasil. Nicleia, qual a importância de organizações comunitárias, não governamentais, sindicatos por essa resistência, permanência no campo e na luta contra a fome? Tem um papel fundamental, porque são esses movimentos, são as organizações que vêm lutando e pautando por essas questões de luta pela terra, de luta pela água, do direito a uma alimentação saudável e de qualidade, pela qualidade de vida no campo, pelo empoderamento das mulheres, pelo direito das juventudes, pelo respeito às diversidades. Então, assim, são esses movimentos que vêm pautando e vêm construindo essas políticas públicas, nesse sentido de fortalecer cada vez mais a agricultura familiar. Muito bem.
Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago o nosso quadro que todo mundo aqui já conhece, o Mete o Bico. Mete o Bico sendo esse quadro onde o convidado, a convidada metem o bico na questão e trazem seus pontos finais. Nicleia, por que é que a agricultura familiar agroecológica, ela sim, alimenta o Brasil? Mete o bico. A agricultura familiar agroecológica, ela não só alimenta o Brasil, mas também fortalece a resistência ecológica e econômica diante das atuais crises de clima, água e energia que a gente vem vivenciando hoje. E também oferece um caminho para um cultivo de alimentos saudáveis, né? E que estejam ao alcance de todas as famílias. Aí vem também a questão da geração de emprego, a questão da geração de renda, do envolvimento da família, dos vínculos que são fortalecidos nas associações, as feiras agroecológicas também, aqueles vínculos, né, que são fortalecidos. Então, assim, a agricultura familiar agroecológica, ela alimenta o Brasil de várias formas, não só com alimentos, mas também com esse carinho, esses vínculos que são fortalecidos. É isso, Nicleia, muito obrigado pela sua participação. E infelizmente o nosso tempo da entrevista está acabando, mas tem alguma mensagem que você quer deixar para quem nos ouviu? Uma consideração final? Sim. Primeiro te agradecer pelo convite e dizer que é um prazer fazer essa conversa bacana com você e também poder ter contribuído de alguma forma com essa temática que é bastante importante. Tá aí, muito obrigado por mais uma conversa aqui com a gente, Nicleia. Gente, hoje eu conversei com Nicleia Nogueira. Nicleia é assistente social pelo Centro Sabiá, trabalhando com assessoria de agricultores e agricultoras jovens e associações comunitárias no sertão do Pajeú. Nicleia, muito obrigado por participar com a gente. Os depoimentos que você ouviu aqui durante o programa foram colhidos por nosso assessor técnico, Edgar Caliento, que trabalha aqui com a gente no Centro Sabiá. Muito obrigado, Edgar. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Procure por Centro Sabiá. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.